E você, torcedor do nosso gigante, do Tricolor de Aço, aqui do nosso canal Jutri React, vamos falar um pouco do jogo de Atlético Mineiro e São Paulo, meus amigos. É isso mesmo, nós vamos estar falando aí desse grande jogo que promete muito. Nós sabemos que o São Paulo, o confronto entre Atlético Mineiro e São Paulo em Belo Horizonte, meus amigos, é sem dúvida um grande desafio aí, para o nosso São Paulo. Isso mesmo, especialmente considerando o histórico recente entre o Galo, que mantém uma invencibilidade de 9 jogos contra o São Paulo, com 5 vitórias e 4 empates desde 2020. Além disso, o Atlético Mineiro tem demonstrado um desempenho ofensivo sólido, marcando 103 gols em 73 partidas em 2024, uma média de 1,4 gols por jogo. No entanto, sua defesa mostrou vulnerabilidade, sofrendo 85 gols no mesmo período. Por outro lado, o São Paulo enfrenta desfalques importantes. Lucas Moura, destaque com 14 gols e 10 assistências em 2024, pode ter seu posicionamento alterado com a chegada de Oscar, que retorna ao clube após 14 anos. Apesar das adversidades, o futebol é imprevisível. A defesa instável do Atlético Mineiro pode ser explorada pelo nosso tricolor. A superação dos tabus aí é sempre possível e o apoio da torcida é fundamental para motivar o time a buscar a vitória. Vamos ver aqui o que é que a mídia está falando sobre tudo isso aí, sobre a situação do Oscar, do Lucas, nesse momento. Acompanha comigo. São Paulo que ganhou um pouco de paz, de tranquilidade, depois da vitória fora de casa contra o Tadjeres. O Beldia tá mais tranquilo. A gente já traz aqui todos os dias o quanto essa avaliação tá sendo jogo a jogo. Mas agora tem um compromisso super importante fora de casa contra o Galo, né? Jogo difícil, o Galo precisando vencer, assim, vem atuando bem, é verdade, mas 2 jogos sem vitória já. E aí a grande dúvida é se os jogadores que estão lesionados do São Paulo vão voltar. Oscar, Lucas, Hernan vai confirmar aqui pra gente, mas desde ontem ele vem trazendo que ainda vai demorar um pouquinho. E o Oscar, como é que tá a situação? Jogou lá no sacrifício e agora? Saiu porque estava sentindo, né? Teve ali um incômodo. E aí, na reapresentação que foi hoje, o Oscar fez um exame e aí teve detectado uma pequena lesão. Está fora do jogo contra o Galão, né? Complicado, hein, galera? É desfalque. E aí é aquela coisa, né? Vamos pensar que o São Paulo vai agora trabalhar para ter o jogador inteiro nessa sequência de jogos que é de Libertadores, que é de Brasileirão, daqui a pouco tem Copa do Mundo também mais pro fim do mês, né? Então, assim, é um São Paulo que não quer ter prejuízo. E aí, por isso, vai tratar dessa lesão do Oscar. Lembrando, pessoal, os créditos estão aqui embaixo ao canal da UOL Esportes, tá? Então é um baita de um desfalque aí pro São Paulo. Então, né, um baita de um desfalque, até porque a gente vem comentando aqui debatendo mesmo, né? Se esse elenco do São Paulo é curto ou não é, o Hernan acha uma coisa, eu acho outra, o PVC também tem uma outra visão, mas fato é que para substituir Lucas e Oscar, 2 dos principais jogadores desse time. É complicado, cara, é complicado. É difícil, né? Ainda que você tenha opção, não vai ter um elenco à altura, é complicado. Tiago, a gente já projetando esse jogo contra o Galo, né? O Galo que foi bem lá na estreia da Libertadores, lá na Venezuela, mas não conseguiu vencer. Também fez uma boa estreia, assim, uma boa estreia. Teve um bom desempenho contra o Grêmio, pressionou e tal, mas acabou perdendo o jogo na estreia do Campeonato Brasileiro. E agora encara esse São Paulo. O que dá para pensar dessa partida? E será que o Zubeldia vai ter um pouco mais de paz ainda? Ou vai ser todo o jogo mesmo, vai vir essa pressão, esse burburinho? Até porque Dorival Júnior está na pista e muitos torcedores gostam bastante dele. Acho que paz e Zubeldia, acho que a gente não viu em nenhum momento, né? Desde que ele chegou ao São Paulo. Acho que com um mês ali do Zubeldia já tinha o pessoal questionando. Talvez no início, né, a relação tenha sido um pouco mais tranquila. Está sempre muito sob pressão o técnico do São Paulo. Embora essa vitória contra o Tadjeres, em teoria, teria que dar um pouco mais de tranquilidade. Como o PVC não está aqui hoje, Luísa, eu vou fazer as vezes de PVC. O São Paulo não vence no Mineirão desde 1991. Nossa. Complicado, hein? Nós 3 desse programa, nós já éramos nascidos, mas muita gente que está assistindo o programa Fale por possivelmente você, não Thiago. era nascida. O que é isso? Fale por você. Esse tabu vai ser quebrado, meus amigos. Eu não vou entregar a idade de ninguém, hein? Mas eu acho que os 3 éramos nascidos em 1991. Mas muita gente que assiste a gente não era, né? O jogo vai ser no Mineirão por causa das obras na Arena MRV. Mas dá um pouco a dimensão, apesar de ser apenas um número, né? Dá um pouco a dimensão
do poder que tem o Atlético jogando em casa, né? E esse Atlético que deveria ter vencido o jogo do meio de semana contra o Cienciano, errou, deu má sorte em muitas jogadas, também jogou bem contra o Grêmio. Eu vejo o Atlético como um adversário bem complicado para o São Paulo. Muito complicado mesmo. Temo dizer à torcida do São Paulo que é possível que na semana que vem estejamos discutindo de novo o Zubeldia, porque o rival é muito forte. O Atlético vejo no momento melhor que o São Paulo nesse momento da temporada. E é legal o Thiago falar sobre isso, dessas idas e vindas aí de discussão sobre Zubeldia e tal. Como eu falei ontem aqui, teve uma sobrevida, há um olhar assim muito mais para que o Zubeldia dê certo no trabalho e tal. E assim, vai jogar contra o Atlético? Jogo difícil? Vamos colocar aqui, perde de 3-0 para o Atlético, que é normal. Não vai se discutir saída do Zubeldia. O Zubeldia vai trabalhar o time para jogar contra o Alianza Lima no Morumbi no meio. É isso aí, cara. Não vai se discutir se perder para o Atlético Mineiro, não vai ter aquela coisa. Análise jogo a jogo? Sim, analisou-se que o jogo contra o Talheres foi muito bem, a escalação, a escolha dos jogadores, a entrega dos jogadores. Vai se analisar contra o Atlético, bem ou mal, venceu, ótimo, beleza, empatou, que bom, rival difícil. Então, assim, não vai ter aquela coisa tipo assim, perdeu, agora vai estar na Berlinda, o próximo jogo está fora. Não, o São Paulo está trabalhando isso com muita tranquilidade. Tem a sombra do Dorival? Tem, natural. Isso vai ter porque o Dorival ganhou o título mais importante dos últimos anos no São Paulo, aí que a inédita Copa do Brasil está livre no mercado, já assinou a rescisão quarta-feira. Mas o São Paulo não trabalha com isso, não trabalha com substituição, trabalha nesse momento em dar respaldo ao cara. E a gente vê que o grupo está com ele, né? A Sim. comemoração do gol do Alisson, que ele vai ali direto no Zubeldia, mostra isso, né? Essa união dos jogadores com o técnico. Então isso, claro, é um pilar de um trabalho, né? Isso é bem importante para o trabalho fluir e dar certo. Dito isso, Galo 3, São Paulo 1 no domingo. Me cobrem aqui na segunda-feira. Depois do Botafogo, vem aí. Ai, Ana, você devia ter falado o contrário. Dito isso, esse é o meu placar. Me cobrem aí na segunda-feira. 3-1 pro Galão. Gols de Rony, Hulk e Scarpa. E Rian Francisco vai descontar pro São Paulo. Rony, hein? 5 gols em 8 jogos. Tá virando aí um cara do time. Palmeirenses, vou provocar os palmeirenses agora. O Rony tá fazendo gol. Rony tá dando cheque sem fim. Já sofreu pênalti também. Rony tá se apresentando ali. Agora, pensando pro lugar do Oscar. Luciano ficou no banco na última partida, entrou no decorrer do jogo. Na estreia do Brasileiro contra o Sport, que ele sai bravo, né? Que ele sai ali, fica batendo, socando o banco, saiu muito bravo. Você já até perguntou pro Zubeldia sobre a relação dele, tirar ou não o Luciano. Como é que tá essa relação agora, Hernando? Teve essa pequena polêmica aí do banco de reservas e tendência que ele joga? A tendência é que o Luciano volte ao time, né? Mesmo porque há necessidade pela ausência do Oscar. Mas com certeza. Marcos Antônio, que faz essa função de terceiro homem de meio campo. O Zubeldia vai montar o time muito em função do adversário. Adversário forte. Eu entendo que vai olhar muito mais pro lado de você ter um time um pouco mais precavido e explorar essa velocidade, explorar esse contra-ataque. O Marcos Antônio é um jogador de mais mobilidade. Pois é, pessoal, aí vocês acompanharam aqui conosco. Tá muito complicado pro nosso São Paulo. Porém, não é nada impossível aí ganhar do Galo. Mas sabemos que o Galo está com uma vantagem muito, muito na frente aí do São Paulo. Isso a gente tem que reconhecer. Porém, não há nada impossível que não possa ser realizado. Então, nós vamos confiantes, vamos para cima. Creio que o São Paulo vai jogar o mais recuado possível. Acompanhe aqui rapidamente os números. Em todas as competições foram disputados 91 jogos entre as duas equipes, com 34 vitórias do Atlético Mineiro e 29 empates e 28 triunfos do São Paulo. Em casa o Atlético Mineiro foram disputados 44 jogos entre as duas equipes, com 19 vitórias do Atlético Mineiro, 17 empates e 8 triunfos do São Paulo. Em casa do São Paulo foram disputados 47 jogos entre as duas equipes, com 15 vitórias do Atlético Mineiro e 12 empates e 20 triunfos do São Paulo. Então, você vê que os números aí são até que bem equilibrados, porém,
a situação do São Paulo hoje é um pouco precária por conta das lesões do Lucas e do Oscar, e nós podemos sofrer um pouco com relação a isso. Porém, sempre acreditando no nosso tricolor, tá? Sempre acreditando no nosso gigante e que nós podemos alcançar e chegar mais longe. Avante tricolor, não se esquece, segue o nosso canal, se inscreve aqui, deixe seu like para fortalecer. Deixamos os créditos aqui ao canal da UOL Esportes e você fica conosco e acompanha todas as informações desse jogão que vai acontecer aí entre Galo e São Paulo. Até breve.